Se o pensamento tem a capacidade de criar qualquer coisa, então o que é que tu estás a criar com os teus pensamentos? É sobre isso que eu vou falar já a seguir. Olá! Hoje quero falar aqui sobre o poder do pensamento. Tem andado aqui à minha volta muito esta informação sobre o poder do nosso pensamento e hoje foi realmente veio de muitos lados. Então achei que era um momento para vir trazer-te também aqui esta minha visão do poder do pensamento para que possas refletir e começar a estar mais atento à forma como pensas. Tudo surge de um pensamento. Tudo o que nós temos foi primeiro pensado por alguém, não é? Se lá atrás um ser qualquer não tivesse pensado numa roda feita de pedra para lhe facilitar a vida, nada teria evoluído, talvez, não é? E portanto, tudo o que existe hoje e tudo o que existe na nossa vida e à nossa volta surge primeiro de um pensamento. Alguém imagina algo e depois vai entrar em ação e vai construir esse algo. Muitas vezes vai testar várias vezes até conseguir chegar ao resultado que quer, mas o primeiro ponto, a primeira instância foi naquela ideia, naquele pensamento. Tendo isto como base e percebendo então o poder que um pensamento pode ter, então talvez seja o momento de nós nos questionarmos como é que andam os nossos pensamentos. Eu não sei se a ti te acontece isto, a minha cabeça, nós todos, não é? Pensamos muito. Eu, no meu caso especial, tenho sempre a minha cabeça a mil. E já me aconteceu muitas vezes começar a pensar em algo e depois, quando eu paro, eu estou a pensar algo completamente diferente, que foi parar numa situação completamente diferente. E às vezes dou-me ao trabalho de vir fazer marcha atrás e ver, mas como é que eu vim parar este pensamento? Pensei nisto antes e nisto, naquilo e naquilo. E portanto, às vezes um pequeno pensamento, sem nós percebermos e de forma inconsciente, vai nos levar a uma outra coisa completamente diferente. E é assim que fluem os pensamentos na nossa mente. Só que eles surgem desta forma tão inconsciente e se eles estão sempre a ajudar-nos a co-criar aquilo que queremos, então talvez seja um momento de ficarmos alerta relativamente ao que pensamos. É giro que ainda há pouco tempo me aconteceu uma coisa do género. Eu andava com muita vontade de ter um computador novo, mas não estava nos meus planos ainda ter já um computador novo. Mas a verdade é que aquela vontade era muita. Então, o meu computador, que já andava aqui com alguns problemas, foi para reparar e quando chegámos à reparação percebeu-se que a reparação era quase um computador novo e efetivamente eu tive que comprar um computador novo. E pensei, isto era o que eu queria. Não era agora, mas foi mais forte a minha vontade do que o meu lado racional de medir quando é que seria a altura oportuna para comprar um novo computador. E na altura foi um feedback que me veio assim de ok, já percebi, a mensagem está cada vez mais clara, mais intensa da capacidade que nós temos de co-criar as coisas que queremos na nossa vida. O que acontece, na maioria das vezes, é que andamos todos aqui nesta roda viva, um bocado adormecidos, e os pensamentos que temos, na maioria das vezes, não são aqueles que mais nos ajudam. E por vezes entramos naquele estado de vitimização, da vida corre mal, isto aconteceu-me desta forma que eu não queria, mas não percebemos que dentro de nós, inconscientemente, estão a ocorrer programas, estão a aparecer pensamentos, muitas vezes até entram na forma da negação e o universo não entende o não, então eu não quero isto, eu não quero aquilo. Nós não aprendemos a pensar de uma forma positiva, de eu desejo isto, eu vou alcançar isto. Não, nós vamos pela negativa. Eu não quero isto, eu não quero estar doente, eu não quero estar sem trabalho, eu não quero estar sozinha. Mas o universo não leu não. E então nós criamos mais disso. E estamos doentes, e estamos sozinhos, e estamos sem trabalho. E isto são tudo mensagens que nós estamos a mandar no nosso inconsciente. E o nosso pensamento está a criar isto. Talvez então seja a altura de começarmos a estar mais presentes no que estamos a fazer agora, no que estamos a pensar, o que é que cada pensamento
está a trazer para a nossa vida, não é? O que é que ele está a co-criar, a forma como pensamos. Eu estou constantemente a corrigir formas, palavras, expressões que eu digo para mim própria e para os outros. E muitas vezes apercebo-me de estar a falar aquela coisa que para mim é boa, mas de uma forma negativa. E já vou corrigindo. Mas nós só conseguimos corrigir quando efetivamente estamos atentos e percebemos que aquela não é a melhor mensagem. É isto que eu quero trazer aqui hoje. Eu, por exemplo, era uma pessoa muito ansiosa. E então usava a palavra ansiedade para muita coisa, até para as boas. Por exemplo, estou ansiosa para ir viajar. Estou ansiosa para estar com os meus amigos. Estou ansiosa para ter um projeto XPTO. E aquilo estava a causar e a colocar no meu desejo a ansiedade. Eu agora já não digo estou ansiosa, eu agora já digo estou desejosa, porque aí vem o desejo. Aí já estou a colocar em cima de mim esse desejo. Eu estou desejosa por estar com os meus amigos. Eu estou desejosa por ir viajar. E muda completamente a forma como o nosso corpo lê isso. Porque também podes experimentar dizeres uma mesma frase com palavras que potenciem, não é? O que tu desejas e o teu corpo reage a isso. Se és eu estou ansiosa por ir de férias, ou seja, eu estou desejosa por ir de férias, muda fisicamente, o nosso corpo muda. E cada vez mais estudos nos vêm trazer essa informação, como o poder do pensamento, como o que pensamos nos traz doenças, nos traz desafios, nos traz dificuldades. Muitas estão enraizadas desde que nascemos, porque nós nascemos e fomos criados numa família, aprendemos a falar com as pessoas que estão à nossa volta. E consoante o tipo de linguagem que essas pessoas usam, nós já vamos ser impactados, não é? Depois vamos para a escola e temos os professores e temos os colegas e vêm mais mensagens ainda, mais informação do exterior, cada uma mais diferente da outra, mas infelizmente na sociedade em que vivemos, elas são talvez 90% das vezes de forma negativa, de forma limitante, e não percebemos como é que esta forma de pensar nos está a interferir na nossa vida de uma forma tão negativa. Houve uma altura que estava aí, apareceu aquele livro do segredo, não é? Que cria a tua vida e tu podes criar tudo. E as pessoas liam aquilo e achavam que só por dizer ali umas palavras mágicas que resolviam o problema delas. E depois isto vai muito mais além das palavras mágicas, que é tu sentires, e é tu vibrares e é tu acreditares nisso. Mas para chegares a esse ponto, há todo um trabalho antes que deve ser feito e que precisa ser feito. Porque se nós fomos criados e educados nesta sociedade em que vemos tudo pela negativa, sentimos tudo com receio, eu quero algo muito bom, mas já estou aqui com a barriga às voltas porque isso se correr mal, e se isto e se aquilo. Portanto, nós não conseguimos, ou dificilmente conseguimos projetar algo apenas na sua plenitude e que tudo vai correr bem. Vem logo uma série de alertas, mas e se, e uma série de preocupações. E essa vibração de preocupações derruba qualquer possibilidade daquela primeira ideia que nós tínhamos e que era positiva, dela ser bem sucedida. Portanto, antes de chegarmos ao ponto de estarmos a vibrar e a pensar nessa energia da abundância e de conseguirmos materializar tudo aquilo que queremos, temos que talvez ir um bocadinho mais atrás e começarmos a estar presentes, a perceber o que é que estamos a pensar. Porque se temos milhares de pensamentos na nossa mente todos os dias e se não estamos conscientes deles, são eles que estão a co-criar a nossa vida. São eles que nos estão a direcionar para determinados lugares e determinadas situações. E depois, muitas vezes, colocamos-nos na posição de vítimas ou frustração ou de desgaste e não compreendemos que fomos nós que criámos aquilo, porque não estamos atentos, porque estava no inconsciente. Então há aqui todo um trabalho
básico de certa forma, mas extremamente importante, que tem que ser feito relativamente ao cuidado com os nossos pensamentos, para depois então sim conseguirmos dar um passo à frente e já ser mais facilmente pensar e vibrar naquela forma positiva, não é? Quantas vezes eu tenho uma filha e quantas vezes lhe passei mensagens negativas com a melhor das intenções. Quantas vezes eu disse, não faças isso que cais. Ela caiu 2 vezes e a minha imagem para o resto dos anos seguintes da criação dela foi a vê-la cair. Sempre que eu a vejo correr, eu fico nervosa porque eu acho que ela vai cair. Sempre que vejo uma criança correr, eu fico nervosa porque eu acho que ela vai cair. Isto fica tão registado na nossa mente que depois nós passamos estes alertas, não é? E então é trabalhar no oposto e é travarmos muitas vezes o que estamos a dizer e transformá-lo. Mas para que isso aconteça, temos que estar atentos ao nosso diálogo. Primeiro ao diálogo interno e depois então ao externo. Penso, 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 penso. Começo a perceber que aqueles pensamentos não são assim tão bons. Então mudo, paro. Às vezes o melhor é parar e depois então ir lá e voltar, reformular aquele pensamento. Quando estou a falar com alguém, é normal que me saia primeiro uma afirmação que talvez não seja a mais potenciadora da mensagem que eu quero passar. Mas se eu tiver essa atenção e se eu me despertar e disser eu disse isto, mas isto não é o melhor, eu posso corrigir. O que acontece é que na maioria das vezes não estamos nesse estado. É robô, piloto automático e sai, sai, sai. E quando estamos em circunstâncias mais desafiantes da vida, isso vem muito mais, de forma muito mais automática, não é? Se eu estiver chateada, eu vou reagir da forma, na primeira instância, em algumas vezes, na forma como eu estava habituada a reagir. E depois travo, porque percebo, pera, está a vir e está a ser mais forte do que eu. Eu acho que todos continuamos ou temos um grande desafio até chegarmos ao ponto em que mudamos completamente, não é? Porque quando estamos neste processo de transformação, evolução, e tivemos um hábito de durante anos e anos nos comportarmos de determinada maneira e de pensarmos de determinada maneira, nós não conseguimos mudar assim de um dia para o outro. E precisamos de tempo e precisamos de paciência, mas estarmos atentos e mesmo eu acho que é por estágios. No início nós dizemos primeiro e pensamos depois. Não era bem isto. Mas só o facto de estarmos atentos e pensarmos depois já é um passo à frente. Já estamos a tomar consciência daquilo que estamos a dizer. E da próxima vez, talvez ainda voltemos a dizer primeiro e a pensar depois. Mas ao fim de algumas vezes, já vamos conseguir travar e não dizer e trocar as palavras antes de falar, não é? E connosco, nos nossos pensamentos, a mesma coisa. Estamos a fazer uma tarefa que não gostamos, sei lá, limpar a casa. Às vezes pode ser divertido, outras vezes nem por isso. Eu falo por mim. Mas podemos estar a limpar a casa e se tivermos já a capacidade de pensar que temos uma casa, temos conforto, temos possibilidade de limpá-la e torná-la ainda mais agradável, é positivo e não pensarmos está tudo sujo, eu tenho que arrumar isto, não é? Porque é o que estamos habituados a fazer. Então, trazer também a gratidão do que temos. Quando temos um problema, às vezes acontece um problema no trânsito, um problema, uma avaria no carro, talvez aquilo acontecesse para nos salvaguardar de algo pior. Então, em vez de estarmos a reclamar, porque muitas das vezes os nossos pensamentos também vêm em forma de reclamação, em vez de reclamarmos das coisas que nos acontecem, em vez de nos permitirmos fluir em pensamentos que nos levam a estados de tristeza, de mágoa, de raiva, de zanga com alguém, por exemplo, tivemos uma discussão com alguém, ficámos magoados, mas depois passamos dias, às vezes semanas, às vezes até anos a remoer naquilo. E isso corrói o corpo, corrói as nossas células.
E, portanto, podemos ter as nossas emoções, podemos ter os nossos pensamentos, mas temos que saber olhar para eles de uma forma que não nos faça mal a nós mesmos, numa primeira instância, e depois aos outros também, não é? Porque é nessa partilha que nós vamos vivendo a forma como nos tratamos a nós e como tratamos os outros. Então hoje já me estou aqui a estender e a repetir. Hoje a mensagem é essa. É presta atenção ao que pensas. O que pensas é positivo ou nem por isso? O que pensas está-te a ajudar a criar a vida que tu queres ou está-te a trazer aqueles desafios que tu não queres? E qual é o teu diálogo interno? Cada vez que fizeres algo errado, pensa que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo erraram muitas vezes para chegar aos sucessos que tiveram. E, portanto, não te culpes, nem te zangues contigo, nem ralhes a ti próprio. Como é que tu co-crias as coisas que tu queres? O que é que sentes quando pensas em algo? E se pensares em algo e sentires alguma angústia, então é porque há algo para tu olhares. Se te está a causar angústia, porquê é que te causa angústia? Se te causa angústia, de onde é que surgiu? Portanto, isto é um estar atento à linguagem que temos do nosso corpo, as nossas palavras, do pensar. E depois, quando comunicamos com o outro, vamos comunicar baseados no que estamos habituados a pensar. E se tu melhoras os teus pensamentos, melhoras a tua comunicação, melhoras a relação que tens com os outros, melhoras a tua vida. E quando isso começar a ser tão normal como era até agora pensar de forma negativa, vais ver a tua vida completamente transformada. Faz sentido? Este é o desafio. Ficar atento no presente, no agora, no que pensas, no que dizes. Como é que ouves o que os outros te dizem? Porque o que os outros nos dizem nós vamos interpretar da maneira como nós sentimos e analisamos as coisas. Então talvez muitas vezes também levemos muito a peito algo que alguém nos diz, apenas porque na nossa cabeça aquilo não é correto e a intenção da pessoa possa ser diferente. Quando começas a trabalhar essa forma de pensar para uma forma mais construtiva, mais positiva, mais serena, até o que os outros te dizem também chega a ti de uma outra forma, menos agressiva, menos conflituosa. Então é o momento de olhares para criares essa vida que tu tanto desejas e que ainda não aconteceu. Se fez sentido para ti, põe o teu gosto, ajuda-me a divulgar esta mensagem, partilha com alguém com quem faça sentido, passa os teus comentários, se já vives assim, se já estás desperto para esta forma de estar na vida, se estás a trabalhar nisso, ou se não, e se começa agora a fazer sentido e vais começar a implementar no teu dia a dia. É assim, passinho a passinho, que nós vamos todos evoluindo e fazendo deste mundo um mundo melhor. Fica por aí, beijinhos.